Olá, queridos, tudo bom? Eu vou falar um pouco das medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099 de 95. Lei esta que dispõe sobre os juizados especiais civis e criminais, conhecido como GCRIM. Trouxe ao nosso ordenamento jurídico brasileiro a possibilidade de uma pena privativa de liberdade ser trocada, ser substituída por penas restritivas de direito ou multa. Na época da criação, em 1995, ela recebeu diversas críticas da população e da sociedade, porque passava-se a entender que o Estado poderia resolver uma série de conflitos, uma série de condutas criminosas por pagamentos de cestas básicas, que seriam as medidas despenalizadoras. Mas de fato isso não é verdade, né? A ideia da lei seria aplicar penas àqueles agentes primários, aqueles agentes com bons antecedentes, que cometeram um deslize, uma conduta criminal de menor potencial ofensivo e que, portanto, merecem uma segunda chance do Estado, não fazendo sentido que esses agentes sejam levados ao sistema prisional ou ao cárcere. Por isso criou-se as medidas despenalizadoras, ou como alguns doutrinadores, estudiosos falam, medidas de desencarceramento. Essas medidas despenalizadoras têm fundamento constitucional previsto no artigo 98, inciso 98 da nossa Constituição. Vou falar das 4 medidas despenalizadoras. Alguns doutrinadores, alguns estudiosos do direito afirmam que são 3, outros afirmam que são 4. Pois bem, vou falar das 4. As medidas despenalizadoras são composição civil dos danos, a transação penal, representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa, e por último, a suspensão condicional do processo. Primeiro vamos falar da composição civil dos danos, prevista no artigo 74, parágrafo único da Lei 9.099 de 95. Busca valorizar a participação no processo penal, possibilitando uma nova causa de extinção de punibilidade. É feito um acordo entre as partes e a reparação do dano, ou seja, a vítima e o autor do delito de menor potencial ofensivo buscam um valor para que o réu pague a vítima, pague o dano. Depois que o réu repara o dano ou efetua o pagamento da coisa, o processo é extinto, não gerando nenhum antecedente criminal a este autor. Agora, a transação penal, prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 95. É um acordo do Ministério Público e o autor do fato. Um acordo do Ministério Público e o autor do fato, visando a imposição de uma pena ou uma pena de multa ou uma pena restritiva de direitos no ato da audiência preliminar, sem a necessidade de aplicar o princípio devido ao processo legal. Então é um acordo entre o Ministério Público e o réu, o autor do fato. Este, ao invés de pegar uma pena privativa de liberdade, substitua a pena por uma pena de multa ou restritiva de direitos. Mas isso será um acordo do Ministério Público entre as partes. E não é para todos os crimes. São crimes de menor potencial ofensivo. Da representação nos crimes de lesão corporal leve e culposa, prevista no artigo 88 da Lei 9.099 de 95. Essa medida despenalizadora só passa a ocorrer, só passa a acontecer passado o prazo de 6 meses, onde a vítima não representou denúncia, onde a vítima não foi na justiça, onde a vítima não procurou o Ministério Público para denunciar o autor de um crime de lesão corporal leve ou culposa. Passou esse período de 6 meses, então o agente não mais poderá ser punido, o processo será extinto e o agente não responderá por tipo de delito nenhum. Dependerá da necessidade da representação da ação penal relativa aos crimes de lesão corporal leve ou lesão corporal culposa. Se
a vítima não representar, não denunciar este crime específico, acarretará uma medida despenalizadora ao agente. Por último, vamos falar da suspensão condicional do processo prevista no artigo 89. Após a audiência preliminar, não havendo a possibilidade da composição dos danos civis, nem da transação penal, não havendo possibilidade da composição civil dos danos, nem da transação penal, dependendo do crime, o processo será remetido ao Ministério Público. Depois que o Ministério Público ofertar a denúncia, verificar que o réu preenche alguns requisitos, algumas condições previstas no artigo 89, o próprio Ministério Público poderá propor uma suspensão condicional do processo, que consiste num período de prova que é de 2 anos, a aplicação de multa e de pena restritiva de direitos. Ou seja, no prazo de 2 anos, este agente, autor réu, pagará uma pena de multa ou pena restritiva de direitos. Após o período de 2 anos, após o período que consiste o período de prova, o processo será arquivado, não gerando antecedentes ao réu. Então, após o cumprimento desses 2 anos que o réu cumpriu a pena imposta, que seria uma multa ou restritiva de direitos, o processo será arquivado. Portanto, essas são as 4 medidas despenalizadoras que nós encontramos no nosso ordenamento jurídico. Novo sistema penal é importante a reparação do dano, tendo como característica eminente socializadora em relação aos delitos de menor potencial ofensivo, que por sua vez possuem conceituação no artigo 61, onde são considerados de menor potencial ofensivo os delitos que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos. E por fim, é isso. Aqui tentei explicar de uma melhor forma as 4 situações onde podem se encontrar as medidas despenalizadoras previstas na Lei 9.099 de 95. Grande abraço.